Fala rapaziada, tudo bem? Paulo Fontel aqui com vocês mais uma vez. Bora repercutir os resultados da Série C. A gente findou a rodada agora nessa segunda-feira com a vitória do Santa Cruz em cima do Itabaiana, jogando em casa, e o empate do Figueirense com o Ipiranga. A tabela tá desse jeito, rapaziada. Os primeiros jogos, como vocês bem assistiram, foi o MAC jogando contra o Guarani. Pra quem não sabe, o MAC Maranhão, atual vice-campeão do Campeonato Maranhense. Conseguiu empatar com o Guarani, que pra mim é um dos favoritos ali na disputa do título da Série C. Então, pra mim, é um grande resultado da MAC, apesar de que veio com um gosto ruim, né? Até porque o Maranhão tava ganhando o jogo até o final e o Guarani empatou no finalzinho, cara. Bem no finalzinho do jogo. Jogo de estreia da Série C. Um jogo importante, o Maranhão tava muitos anos sem frequentar a Série C. Veio da Série D, depois de chegar nas semifinais da Série D passada. Na Série C, esse ano, ele tá querendo permanecer na divisão, até porque é um time do Maranhão que veio de diversas dificuldades e muito tempo sem frequentar a Série C. Bom, o Guarani, eu acho que foi meio que frustrante essa estreia do time de São Paulo. Fez um bom campeonato paulista. Eu mesmo esperava mais do time do Guarani nessa primeira rodada, mesmo jogando fora de casa, porque pra mim é um dos dois favoritos pra ganhar o título. Segundo jogo aqui teve o Brusque jogando contra o Caxias, um pequeno susto no começo, né? O Caxias saiu na frente do Brusque, mas o Brusque conseguiu a virada, fez um bom jogo. É um time que tem bons valores, manteve uma base também dos campeonatos passados, fez um bom campeonato estadual e tem tudo aí para brigar pelo G8. Outro jogo agora foi o Maringá enfrentando a Ferroviária. Bom, esse jogo, na verdade, a Ferroviária tá ali disputando a Série A2 do Paulistão ainda. E o Maringá foi quase rebaixado jogando o Campeonato Paranaense. Então eu não esperava tanto desse jogo, mas foi um bom jogo. O Maringá conseguiu sair com a vitória. Para quem conseguiu acompanhar essa partida, foi bem disputada. E o Maringá conseguiu sair com a vitória por 3-2 em cima da Ferroviária. Que para mim, como foi um dos times que caíram da Série B para a Série C, teria montado um elenco melhor, mas não foi a realidade. O Botafogo da Paraíba conseguiu vencer o Barra. Esse resultado, sim, foi muito importante para o Botafogo, porque para mim o Barra é também um dos favoritos ao G8, assim como o próprio Botafogo, que é o clube que está mais tempo na Série C, se não me engano são 11 ou 12 anos. E o Barra veio da Série D como campeão, ganhou a final do Santa Cruz, ganhou esse ano o campeonato estadual em cima da Chapecoense, lembrando que a Chapecoense é um time da Série A, foi o primeiro título catarinense do time do Barra. O Barra montou um bom elenco, apesar de ter perdido o seu técnico e um dos seus atletas, né? Ele perdeu o técnico para o Atlético Goianiense e o atacante Giovani foi vendido juntamente com o seu técnico, né? Ele acabou saindo e foi também para o Atlético Goianiense. Mas o Barra tem um bom elenco, não à toa está na quinta fase da Copa do Brasil, um dos poucos times. Na verdade, acredito que só o Barra e o Paysandu estão na quinta fase desses times que disputam a Série C. Então, vitória importante pro Botafogo de pênalti e me surpreendeu muito o Nenê ter batido o pênalti, não o Henrique Dourado. Os dois são muito experientes. A gente pode perceber que aí dentro da hierarquia do Botafogo, o Nenê tá na frente, até porque ele bateu o pênalti, mesmo o Henrique Dourado sendo um monstro na penalidade. Quem acompanhou ele no Flamengo, Fluminense, Palmeiras, sabe? O cara é monstro batendo pênalti. A Inter de Limeira perdeu sua partida pro Floresta, cara. Então, esse resultado aqui foi surpreendente pra mim pelo fato do segundo gol ter sido totalmente bizarro, cara. O, o jogador do Floresta deu um chute de fora da área e conseguiu o goleiro da Inter de Limeira aceitar esse frangaço, cara. Passou por debaixo dos braços dele. Só vocês vendo o lance pra ver como foi ridículo o lance do Floresta contra o Inter de Limeira. E esse jogo teve um lance inusitado. Se eu não me engano, aos 50 segundos do primeiro tempo, teve o pênalti para a Inter de Limeira. Agora a gente também teve no Novelli Júnior o confronto do Ituano com a Napolina. Napolina de Goiás e o Ituano de São Paulo, de Itu, no interior de São Paulo. O que é interessante de falar para vocês sobre essa partida é o fato do Ituano ter jogado com o time completamente em reserva. Foi 2-0 jogando com o time em reserva, porque o Ituano joga a Série A2 do Paulista. Ele tá querendo tirar uma diferença ali dentro do seu chaveamento,
que ele tá disputando dentro do Campeonato Paulista. Ele vai enfrentar o 15 de Piracicaba da Série D. Ele precisa vencer. Então ele poupou os atletas para esse confronto e os reservas jogaram contra a Napolina e venceram muito bem para quem acompanhou esse jogo. Foi 2-0 merecido pro Ituano. Não à toa, foi o único clube que fez 2 de saldo e tá na liderança aí da Série C. Outro jogo surpreendente, a vitória do Amazonas em cima do Confiança. Não com Confiança tenha feito uma super temporada até o momento, até porque a gente viu a final do Campeonato Sergipano. O Sergipe foi campeão, o Sergipe da Série D. Confiança perdeu o título. E o Amazonas é um time também que perdeu seu título para outro time da Série D, que é o Nacional, que também é de Manaus. Então o Amazonas conseguiu vencer fora de casa. O Amazonas não faz uma boa campanha na Copa Norte. Não conseguiu vencer o título do Campeonato Amazonense, onde ele era o favorito. Também caiu na Copa do Brasil, então eu esperava mais, na verdade, do Confiança. Um jogo parelho, assim, empate ou vitória do Confiança. O Amazonas venceu, mostrou que vem diferente já para a Série C. Então, reação do Amazonas e o time amazonense está de parabéns. A vitória do Paysandu sobre o Volta Redonda, esse jogo para mim seria parelho e foi de fato parelho. Os dois clubes tiveram oportunidade de vencer. A gente teve ali um pênalti que, na minha opinião, foi, na verdade, um impedimento que, na minha opinião, foi mal marcado pelo juiz, com o gol do Caio Melo, que abriria o placar para o time do Paysandu no segundo tempo. Tudo o que aconteceu foi no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem morno. O Volta Redonda teve as suas oportunidades. Lembrando que o Paysandu jogou sem o seu principal atacante, porque ele pertence ao Volta Redonda. Então, no contrato, ele tinha que pagar ali 500 mil pro Volta Redonda para o Ítalo poder jogar. E acabou que o Ítalo não jogou. E o Igor Catatal, o principal atacante também do Volta Redonda, não jogou. Infelizmente, eu não fiz apuração pré-jogo desse jogo sobre o Igor Catatal, mas ele não jogou a partida. Quem jogou foi o Blanco. Teve algumas oportunidades e perdeu. O Paysandu foi o melhor em campo, na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, mas a Volta Redonda também teve diversas oportunidades. Não me surpreenderia o placar de 1-1 ou de 0-0, mas o Paysandu venceu e, na minha opinião, venceu bem. Mostrou porque é um dos favoritos para conquistar essa Série C. Bom, jogando já agora na segunda-feira, teve o confronto no Colosso da Lagoa entre o Ipiranga e o Figueirense. O Ipiranga que já está frequentando a Série C há muito tempo. E o Figueirense, que, na minha opinião, era um dos favoritos, na verdade, para queda para a Série D. Pelo fato do Figueirense ter sido rebaixado no Campeonato Catarinense. Então, é um time que, para mim, não passa tanta confiança. Foi muito mal no estadual. Foi muito mal na Copa do Brasil. E, sinceramente, não sei muito do que esperar do Figueirense. Desde que virou SAF, o Figueirense vem de mal a pior. E me surpreendeu esse empate com o Ipiranga. Ipiranga, na minha opinião, venceria. Eu fiz aqui a aposta, na verdade, que o Ipiranga venceria. O último jogo, não menos importante, é o jogo do Santa Cruz com o Itabaiana. Então, o Itabaiana é um bom time. A vitória foi por 1-0 somente do Santa Cruz. Foi o jogo na Arena Pernambuco. Quem conseguiu acompanhar esse jogo viu como tá muito ruim o gramado da Arena Pernambuco, cara. É incrível o descaso que foi feito pelas autoridades responsáveis pela Arena Pernambuco, porque é um estádio de Copa, cara, um estádio de Copa. Esse ano eu pude visitar a Arena Corinthians e eu pude perceber a estrutura da Arena Corinthians, que é um estádio de Copa. Cara, é impressionante como é a Arena Corinthians, que é um estádio de Copa, normalmente falando. Apesar da chuva, choveu demais nesse jogo. Eu não acho desculpa para que o gramado tenha ficado da forma que ficou. Vou deixar aqui algumas imagens no corte que eu vou deixar para o shorts. Mas você que tá vendo só pelo YouTube, pesquise como é que ficou a Arena Pernambuco depois desse jogo. No mais, vitória do Santa Cruz, muito importante, são mais esses 3 pontos dentro de casa. O Santa Cruz estava precisando de uma vitória até para levantar a moral da torcida, porque terminou mal a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também, mas já ia citar o Campeonato Pernambucano. Terminou mal o Campeonato Pernambucano.
Foi eliminado na Copa do Brasil por Souza da Paraíba, que também é um bom time, o Dino, mas é um time da Série D, então, por lógica, a gente esperava que o Santa Cruz vencesse esse jogo dentro de casa, e acabou que perdeu nas penalidades para o time do Souza, então foi eliminado na Copa do Brasil, não fez um campeonato pernambucano tão bom, a torcida pediu uma renovação total, tanto que saiu o técnico Marcelo Cabo e entrou o Claudinei Oliveira. Então, o Santa Cruz é um time que merece atenção, porque virou SAF, tem um bom planejamento, mas não montou um elenco 10 ali. Eu acho que vai lutar pelo G8, mas não é favorito ali, na minha opinião, para subir. Apesar de que a gente sabe a força do Santa Cruz por causa da torcida. Então, por mais que eles não tenham montado o elenco 10 ali, sei que a torcida do Santa Cruz vai elevar esse clube para que ele consiga disputar, na minha opinião, com os maiores ali da Série C, que para mim os 8 ali que vão disputar isso aí já fiz o meu tier list, mas repetindo, o Santa Cruz, o Paysandu, o Volta Redonda, o próprio Amazonas, o Botafogo da Paraíba, o Barra, são esses, na minha opinião, que são os favoritos. Agora vamos falar um pouco sobre os próximos jogos dessa Série C. O próximo confronto a gente já tem o Floresta encarando o Santa Cruz, Floresta jogando em casa. Jogo muito importante para testar o time do Santa Cruz, de fato, para saber quão forte esse clube tá para os próximos desafios. O Barra joga em casa contra o Maranhão, um grande desafio para o time do Maranhão, porque vai enfrentar um time fortíssimo jogando dentro de casa. Vai ser uma boa partida. A Ferroviária vai jogar em casa tentando se recuperar da derrota contra o Maringá. O Botafogo da Paraíba vai jogar fora de casa. Vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar jogando na Série C fora de casa. A Napolina, o Anápolis, na verdade, ele tem que se recuperar jogando contra a Inter de Limeira. Então vamos ver o que esperar dessa partida aqui. Na verdade, na minha opinião, tem muito cara de empate esse jogo da Napolina, da Anápolis com a Inter de Limeira. Caxias e Confiança. Para mim, o Confiança vence essa partida aqui. Outro confronto bem parelho, o Paysandu pega o Brusque, dois dos favoritos, na minha opinião, na Série C, favorito do G8. Para mim, o Paysandu é favorito ao título, junto com o Guarani, os times mais fortes dessa Série C, mas também aposta na vitória do Paysandu. O Guarani joga com Volta Redonda, jogando em casa. Para mim, o Guarani é favorito. Eu já falei aqui, favorito até título dessa Série C. Vamos ver como é que o Guarani se comporta agora jogando dentro de casa. E o Voltaço, ele precisa tirar pontos ali do Guarani, pelo menos já arrancar um empate, porque perdeu a primeira rodada em casa. O Amazonas joga dentro de casa contra o Ituano. Jogo importante para o Amazonas, conseguiu vencer fora de casa. É importante que o Amazonas aproveite esse déficit físico do Ituano, que tem um confronto, como eu falei, contra o 15 de Piracicaba, que é importante pela Série A2 do Paulistão. O Itabaiana joga em casa, tentando se recuperar, vai jogar contra o Ipiranga. E por último, o confronto ali de catarinenses contra paranaenses. O Figueirense joga em casa, seu primeiro jogo contra o Maringá. Basicamente é isso, rapaziada. Você que acompanha aqui meu canal, deixa seu like, começa a seguir também minhas páginas nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, me acompanhe, que eu também tô postando diariamente, não somente conteúdo da Série C, falo da Série D, falo da Série B, falo da Série A, Champions, curiosidades, de tudo um pouquinho, rapaziada. Se você gostou dessa análise e tem uma opinião de contrária à minha, já deixa aqui a sua opinião, fala um pouco do seu time, fale um pouco sobre se você acredita ou não no acesso do seu time. É isso aí, rapaziada. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto.